Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André Santos, vou trabalhar com vocês a disciplina de Estatística no curso de Licenciatura em Geografia. Antes da gente iniciar com os conteúdos específicos da estatística, a gente vai revisar conceitos básicos da matemática para a sua melhor compreensão. Bom, o primeiro conceito que a gente vai estudar é o conceito de razão. Razão nada mais é que um quociente, é uma divisão entre dois números quaisquer, A e B. A gente pode representá-los dessa maneira, sendo que o denominador, ou seja, o número que vai estar embaixo nessa fração, ele tem que ser diferente de zero. Né? A gente não pode dividir nenhum número por zero. A gente vai cair numa indeterminação se a gente fizer isso. Então a gente pode representar na forma de fração, pode representar desta maneira aqui, com uma barra separando os dois, ou com dois pontos separando os dois. Se você encontrar 1 sobre 2, ou então 1 barra 2, ou 1, 2 pontos 2, na realidade é o mesmo número que está sendo representado. Bom, eu vou colocar um exemplo aqui meramente ilustrativo, que é o seguinte. Em um semestre letivo, de 15 aulas, 3 ocorreram no formato presencial. Qual a razão entre aulas presenciais e o total de aulas? Então aqui a gente quer saber essas 3 aulas, o quanto que elas representam no total de aulas. Né? É isso que a pergunta está mostrando, está querendo saber. Como que a gente faz? Como que a gente monta essa razão? A gente vai colocar 3 sobre 15. Né? Então, 3 é o número de aulas que ocorreram no formato presencial, 15 é o número total de aulas. Eu posso simplificar isso aqui, vai dar 1 sobre 5. Como que eu fiz aqui para simplificar? O 3 e o 15, eles são divisíveis ambos pelo número 3. Né? Então, 3 dividido por 3, a gente vai ter o resultado 1. 15 dividido por 3, o resultado será 5. E aí a gente tem uma fração simplificada, né? Na qual a gente faz uma razão entre aulas presenciais e o total. Então, isso aqui diz para nós o seguinte: bom, de cada 5 aulas que a gente teve, uma foi no formato presencial. Tá? Então, esse é um dos exemplos. Ah, mas a gente só representa isso aqui usando fração? Não, a gente pode passar isso aqui para número decimal. Né? Número decimal, você vai dividir 1 por 5. Né? 1 dividido por 5, quanto que é? 0,2. Então, 1 dividido por 5, 0,2. Bom, agora eu tenho uma outra questão aqui. Beleza, a gente fez a razão entre o número de aulas presenciais e o total de aulas. Agora eu quero saber a razão entre aulas presenciais e as não presenciais. Bom, tem que saber quantas aulas não presenciais aconteceram. Né? Se eu tive 15 aulas ao todo e 3 aulas foram presenciais, eu vou ter que descontar 3 desses 15. Né? Então, o número que eu vou obter, ele vai ser um resultado dessa subtração. Das 15, eu retiro 3, tenho 12 que sobraram. Então, das 15 aulas, 12 acontecerão no formato não presencial. Agora eu quero obter uma razão, né, entre aulas presenciais e não presenciais. Então foram 3 aulas presenciais. Comparando com as 12 aulas não presenciais, eu tenho a razão 3 para 12. Né? Foram 3 presenciais, 12 não presenciais. Agora eu quero saber a razão entre as duas, né? Qual é a proporção que a gente tem entre elas, né? Entre o número de aulas presenciais e as não presenciais. Quanto que um é maior que o outro? Ou quanto que um é menor que o outro? Eu posso dividi-las também pelo mesmo número. Posso dividir ambas por 3. Né? 12 é divisível por 3 também. Então pode ficar 1 sobre 4. Então aqui a gente vai chegar na razão 1 sobre 4. Ou seja, para cada uma aula
presencial, tivemos 4 aulas não presenciais. A gente teve, então, 4 vezes mais aulas presenciais, não presenciais, do que aulas presenciais nesse semestre hipotético aqui. Tá? Bom, aí a gente vai para o próximo item, que é a proporção. Então, a proporção, ela ocorre, um conceito que leva em conta a comparação entre duas razões. E essas duas razões, elas precisam ter o mesmo resultado para que elas sejam proporcionais entre si. Então, aqui, por exemplo, a gente está comparando A sobre B com C sobre D. São números quaisquer, né? A gente coloca A, B, C e D para representar qualquer número. Tá? E aqui está dizendo para nós que a razão que existe entre A e B é a mesma que existe entre C e D. Quer ver um exemplo? A gente tem aqui, 1 sobre 5 é a mesma coisa que 2 sobre 10. Porque se eu simplifico 2 sobre 10, eu vou chegar no 1 sobre 5, que vai ser o mesmo resultado, vai ser o 0,2, como a gente já viu, 0,2. Tá? Essa ideia de proporção, ela é usada para uma ferramenta muito útil nos nossos cálculos. Aqui na geografia, a gente vai usar bastante a regra de 3. O que é a regra de 3? Né? O que a gente está vendo aqui que nos ilustra o que é essa tal de regra de 3? A gente tem 3 números conhecidos. Um deles a gente precisa conhecer. E a gente vai obter esse número sabendo que essas duas razões são proporcionais entre si. E essa proporcionalidade está expressa pelo sinal de igual. Está dizendo que 1 sobre 5 é igual a 2 sobre x. Ou seja, é a mesma coisa. Como que eu faço para descobrir o x? Aí a gente faz a multiplicação cruzada, a famosa multiplicação cruzada. Então a gente vai multiplicar este por este. Então, 1 vezes x. E vai igualar com o resultado deste número vezes este. Então, 1 vezes x é a mesma coisa que 5 sobre 2, vezes 2. 1x é igual a 5 vezes 2. O 1 a gente omite na multiplicação porque ele não muda nada, né? 1 vezes qualquer coisa continua sendo esse qualquer coisa. 1 vezes x é a mesma coisa que x, né? Então, x é igual a 5 vezes 2. Quanto que é 5 vezes 2? 10. Então, a gente constatou aqui que x é igual a 10. É a mesma coisa que estava aqui em cima, né? Só para a gente ter um exemplo simples para visualizar bem. Bom, mas em que momento eu vou usar na geografia essa matemática toda? Bom, um dos exemplos é no cálculo de escala cartográfica. Tá? Na escala cartográfica, a gente faz uma aplicação direta da regra de 3. Eu vou falar de escala cartográfica aqui, não vou colocar fórmula nenhuma, porque eu acho que é desnecessário. Quando você entende o que a escala cartográfica diz, não precisa ter fórmula. Não precisa botar, você põe essa formulinha aqui, substitui o número e pronto. Acho que é melhor compreender o raciocínio. Né? O que uma escala cartográfica nos mostra? Mostra uma razão que existe entre o seu mapa e o que ele está representando no mundo real. Então vamos ver esse exemplo aqui. O mapa tem escala 1 para 50 mil. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma unidade do mapa corresponde a 50 mil unidades no mundo real. É isso que ela está dizendo. Então, eu comprimi o meu mundo 50 mil vezes para caber no mapa. Eu posso pensar o inverso também. Eu tenho que pegar esse mapa e ampliá-lo 50 mil vezes para que ele tenha o tamanho do mundo. Como o mapa é necessariamente uma representação reduzida do mundo, né? Eu não vou representar regiões geográficas que sejam menores do que o meu mapa, a gente, via de regra, vai ter esse número aqui da esquerda representando as distâncias no mapa. E esse número aqui na direita representando as distâncias no mundo real. Esse 1 para 50 mil
a gente pode representar também na forma de fração. Eu posso representar como 1 dividido por 50.000. É a mesma coisa, como a gente já tinha visto lá atrás. Então, o mapa tem escala 1 para 50.000. Aqui está a fração, 1 para 50.000. Uma medida de 2 centímetros nesse mapa corresponde a qual distância no mundo real? Bom, eu tenho um mapa qualquer, vamos supor que aqui eu tenho um mapa, e aí eu fiz uma medida aqui e deu 2 centímetros. Tá? É a minha medida, o meu desenho. Tá? Tenho 2 centímetros aqui. Se a escala do mapa é 1 para 50.000, quanto que esses 2 centímetros valem no mundo real? Ora, a gente pode pensar nessa ampliação aqui. 1 centímetro no mapa vale 50.000 centímetros no mundo. Isso é uma questão importante também, a questão das unidades. É uma coisa que muita gente se confunde. Aqui na escala, nessa razão, a gente não tem unidade. Depois eu vou mostrar para vocês por que a gente não tem unidade. Mas a gente não tem. 1 para 50.000, o quê? Metros? Quilômetros? Centímetros? Não é. Aqui não é uma medida que eu estou fazendo. Isso aqui é uma comparação que eu estou fazendo entre duas medidas. Uma medida no mapa e uma medida no mundo. Isso aqui está me dizendo que a medida do mundo é 50.000 vezes maior que a do mapa. Bom, aí vocês já podem fazer de cabeça. Né? Eu medi aqui 2 centímetros. O mundo é 50.000 vezes maior em distâncias lineares. Eu multiplico por 50.000 e pronto. Vai dar 100.000 centímetros. Tudo bem? É uma maneira de você resolver a questão. Tá? Eu posso querer botar isso aqui organizadinho na regra de 3, beleza. Então eu posso organizar uma regra de 3 pensando o seguinte. Bom, aqui é 1 sobre 50.000. Eu estou colocando na parte de cima a distância do mapa. E na parte de baixo, as medidas referentes ao mundo. Então eu vou igualar isso aqui com uma outra razão que compare também uma medida do mapa com a medida do mundo, para que elas sejam proporcionais. A medida que eu fiz aqui foi no mapa, 2 centímetros. Coloco a unidade aqui, foi a medida que eu fiz. A medida no mundo, eu não sei qual é. Eu vou representar como Dzão. Né? O Dzinho é a distância no mapa, pequenininha. Dzão a distância no mundo real. Agora ficou simples. Eu só aplico a regra de 3. Faço a multiplicação cruzada. 1 vezes D, já vimos que é D. D é igual a 100.000. O quê? Metros, quilômetros, milímetros, anos-luz? A gente está trabalhando com centímetro. A única unidade que apareceu até agora aqui foi centímetro. Então, é nela que a gente vai continuar trabalhando. Bom, então a gente já descobriu que a distância entre as duas localidades é de 100.000 centímetros. Isso é informativo? Isso soa informativo para você? Você fica satisfeito com essa resposta? Para chegar na minha casa você vai andar 100.000 centímetros. Acredito que não. A maioria das pessoas não se contenta com essa resposta. Ela vai querer saber em outra unidade, uma unidade que seja mais familiar para esse tipo de distância. Ela quer saber em metros, em quilômetros. Né? Como que eu faço? Bom, a gente tem uma regrinha muito simples aqui, que deriva daquela gradação que a gente tem das unidades. Vocês já devem ter visto isso. A gente tem a tabelinha das unidades para a gente fazer as conversões nas medidas. Começa com quilômetro, passa pelo hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. A gente pode usar isso aqui, ou pode fazer de cabeça. 100.000 centímetros. Quanto que isso vai dar em quilômetro? Eu posso escrever o número 100.000 aqui, terminando no centímetro, que eu estou trabalhando com essa unidade. Né? 0, 0, são 5 zeros. 0, 0, 0, 1.
100 mil centímetros é a mesma coisa que 1 quilômetro. Eu estou colocando a vírgula aqui entre o 1 e o restante, porque agora eu parei aqui para fazer minha análise. Tá? Então, 100 mil centímetros eu posso converter para 1 quilômetro. Sempre que a gente vai converter de centímetros para quilômetros, a gente vai fazer um corte de 5 zeros, se houverem zeros suficientes para isso, ou 5 casas. Tá? A gente vai passar a vírgula 5 casas para a nossa esquerda. E o contrário, se eu quisesse passar 1 quilômetro para centímetros, eu colocaria aqui o número 1 no quilômetro e acrescentaria meus 5 zeros para chegar nos 100 mil centímetros. Tá? E milímetro, mais um. 1 milhão de milímetros. Tá? Então aqui é simples, né? Deu 1 quilômetro. Então essa medida aqui de 2 centímetros no seu mapa é de 1 quilômetro no mundo real. Tá? É uma aplicação que a gente tem da regra de 3 na escala cartográfica. Agora, aproveitando que a gente está falando de escala, vamos fazer mais um exercício aqui, mais um exemplo. Vamos supor que eu tenho um mapa que está representando uma pista de um aeroporto. E essa pista ela tem 4 quilômetros no mundo real. E o traço no mapa tem 2 centímetros de comprimento. Então é um tracinho assim. Né? É esse tracinho aqui. Então essa é a minha distância que eu vou representar por Dzinho, que é 2 centímetros. Eu já tenho a distância no mundo real, que é o Dzão, que equivale a 4 quilômetros. Para saber a escala, como que eu faço? Lembra lá do primeiro exercício, que a gente tinha escala 1 para 50 mil, que aqui é a medida do mapa, aqui a gente tem a medida do mundo real. Então, eu posso montar algo semelhante. Eu posso fazer a medida do mapa dividido pela medida do mundo real. Posso montar uma fração assim. A medida do mapa, quanto que deu aqui? Deu 2 centímetros? Então, vamos colocar lá 2 centímetros. Mantém a unidade, tá? Porque a gente está trabalhando com centímetros. Então, a gente mantém os centímetros aí. Embaixo, a gente coloca 4 quilômetros. Então, a escala é 2 centímetros para 4 quilômetros. Está suficiente isso? Para ficar nesse formato aqui, ó, a gente tem que deixar na mesma unidade. A gente quer saber qual é a razão que existe entre uma medida do mundo real e a medida do mapa. Ou o inverso, né? No mapa comparado com o mundo real. Se a gente quer saber uma razão, a gente quer saber o fator de ampliação nesse caso aqui. Aí a gente precisa colocar na mesma unidade para poder fazer essa comparação. Bom, a gente viu nessa reguinha aqui que é possível converter centímetro para quilômetro ou quilômetro para centímetro. Eu posso querer converter 4 quilômetros para centímetros ou posso querer converter 2 centímetros para quilômetros. Tanto faz. Tá? Se eu quiser converter 2 centímetros para quilômetros, por exemplo, ó, como é que vai ficar? Aqui está os 2 centímetros. Agora eu quero converter isso aqui para quilômetro. Bom, vou colocar 0, 0, 0, 0, 0. E uma vírgula aqui depois do quilômetro. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ter esse número aqui. 0.00002. Vale? Vale. Pode ser esse número. Eu posso fazer o contrário. Posso pegar esse 4 aqui e agora querer converter para centímetros. Então, 4 quilômetros. Mais 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Eu vou ter 400 mil centímetros. Então, essa fração vai ser igual a essa. 2 centímetros divididos por 400 mil, como a gente viu lá em cima. 400 mil centímetros. Como agora a gente tem centímetro e centímetro, eu posso simplesmente cortar as unidades. 2 centímetros dividido por 400 mil centímetros vai dar um número adimensional, ou seja, um número que não tem unidade.
vai dar 2 dividido por 400 mil. Posso simplificar isso aqui. Posso dividir isso aqui por 2, dá 1. Divido isso aqui por 2, dá 200 mil. A escala vai ser 1 sobre 200 mil. Que é a mesma coisa que 1, 2 pontinhos, 200 mil. Tudo bem? Então a gente pegou o conceito básico, que é o conceito de proporção, e aplicou na cartografia. E essa é uma parte da cartografia que muita gente tem dificuldade. Né? A questão das escalas cartográficas, né? Fazer essas continhas, gera muita dificuldade, justamente pela dificuldade em se compreender que isso aqui é uma proporção entre uma medida do mundo real e uma medida do mapa. Tá? Uma vez que você compreende isso, fica muito mais simples, não precisa usar fórmula nenhuma, não precisa ficar decorando nada. É apenas compreender o que se trata, né? O que a escala está querendo mostrar para nós. Bom, gente, então essa é a primeira parte aí da nossa revisão da matemática básica. Eu vou postar mais vídeos depois com as outras partes dessa revisão. Até a próxima!